E eu não desmutei o microfone. Fala, aprendizes! Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui, mais esse home office ultra especial. Hoje aqui estamos numa situação um pouquinho diferente, demos aqui uma improvisada. Eu estava aqui de boa, falei, hoje vou só relaxar, tá tudo tranquilo, nada para fazer. A Carol vem aqui e fala, Vitor, você consegue fazer aí, apresentar o home? Estamos precisando de gente. Eu falei, não, beleza, né? Vamos lá, a gente dá um jeito. Eu estava aqui na casa da Lavínia, estava aqui de boa, falei, bom, e agora? Vamos ter que improvisar. Pegamos o computador, estamos aqui, estamos literalmente na mesma mesa, mas estamos seguindo, estamos vindo aqui prontos para o home, já juntando aqui o pessoal, então eu estou no equipamento meio improvisado, eu estou achando que essa luz aqui no meu celular não está ficando legal, está dando uma baita sombra aqui no meu olho, então vamos tirar dessa luz que não funcionou mesmo. Aqui a gente vai assim mesmo, na espontaneidade, na tranquilidade. E aqui o pessoal já está chegando, já está dando aqui o seu boa noite. Mas antes, explicando para quem chegou aqui de paraquedas e não sabe o que é o home office, deixa eu contar para vocês. Meu nome é Victor Sônego, eu sou do canal Aprendizes do Evangelho. E de segunda a sexta, eu e um grupo de jovens espalhados pelo Brasil inteiro invadimos aqui a Rede Amigo Espírita para falarmos do Evangelho de Jesus, para falarmos sobre o Espiritismo, trazemos reflexões do nosso dia a dia. E já está aqui o pessoal, tudo já animado, tudo aqui já pronto. E a gente tem, ó, logo aqui do meu lado, ó, até dá para apontar certinho, a gente inverteu a câmera para ficar a correspondência, eu aponto para ela aqui pessoalmente, eu aponto para ela pela câmera também. Lavínia Fernandes, seja bem-vinda ao home office. Oi, pessoal, boa noite a todos aqui que estão nos assistindo, que estão acompanhando a mais uma edição do Home Office. Já agradecer aqui de antemão pela possibilidade de participar, de trazer reflexões, de ouvir também a Carinha, a Jade, né? E aí a condução do Victor. Tenho certeza de que vai ser mais um Home Office totalmente especial e maravilhoso. Mais uma vez, mais uma boa noite para todos. É isso aí, eu tô apanhando aqui um pouquinho hoje dos botões aí, tô meio diferente, tô fora do meu estúdio aqui profissional, né? Aquela parte já tava tudo preparadinho, a gente tá indo bem no improviso, mas estamos aqui já junto também, logo aqui embaixo, diretamente embaixo de mim, lá, diretamente do norte do país, no Amapá, Jade Alessandra, seja bem-vinda. Oi, gente! Levei uma queda na hora da apresentação do Vitor, foi, sei lá, mas já voltamos aqui. É com muita felicidade que eu tô de volta. Eu acho que já faz um tempo que eu não tô aqui. Na verdade, era para eu estar na última sexta-feira, mas acabei não estando muito bem e eu tive que me recuperar. E agora estou ok e falando de um tema super legal, que de um carinha que eu tenho um carinho especial e vocês vão entender por quê. Enfim, não vou falar muito para não dar spoiler. Mas eu queria anotar que, gente, a Lavínia já se desenvolveu assim, antes ela super tímida, agora tá se mostrando aí pro jogo. Adorei, arrasou. E é isso aí. Beijo. Isso aí. A gente já vê ali, eu sempre comento, a gente pega os primeiros vídeos de participação de cada um, no começo todo mundo ali meio tímido, vai se soltando, vai se desenvolvendo. Já, Jade, o pessoal falando aqui de spoiler, né? A Glícia já falou, oi, uma noite abençoada para nós todos. Tema fantástico, Jade, sou fã de Judas, desde que estudamos o NEP. Já até falei sobre ele. Ainda vou mostrar aqui os próximos comentários, o pessoal aqui que já chegou. Mas antes, aqui exatamente na minha diagonal, Karim Bevonese, seja muito bem-vindo, estando aqui com a gente mais uma vez. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão assistindo e aos amigos que vão compartilhar desse bate-papo hoje à noite. Gratidão mais uma vez pela oportunidade de vir expor aí alguns temas que acredito que são bem relevantes, bem importantes, principalmente nesse momento que a gente vive na Terra. E prometo que vou fazer a live pegar fogo hoje. No bom sentido, no bom sentido. O pessoal já chegou aí chegando, já está tudo pronto aí para apresentar, fazer as apresentações. Hoje o pessoal já está assim no clima mesmo. Eu estou aqui meio encherido, mesmo só para apresentar aí vocês e ficar escutando depois. Mas antes, vamos aqui ler os comentários do pessoal que já chegou, né? A Glícia já tinha falado também. Para todos os meninos de hoje, para o menino apresentador, iluminação e sabedoria, sapientes todos o são. Temos aqui também meu pai já chegando, falando boa noite, queridos do Home Office Espírita.
Beijos com muito carinho para todos vocês. Jesus abençoe no estudo dessa noite. Jean Batista aqui também, já desejando boa noite para todos. O Jorge Miyashiro, sempre presente, sempre aqui com a gente. Boa noite, Jorge, seja bem-vindo. Josiane Souza também, boa noite. Claudineire aqui também. Minha mãe, Marina Vasconcelos, ótimas reflexões para nós todos. A Teia, diretamente da nossa mocidade aqui de Araraquara, desejando o seu boa noite. Marlon aqui já chegando, turma top. Boa noite, galerinha. Vitor é um detalhe, hoje a noite é delas. Exatamente, Mar. Cheguei aqui, só tô dando minha contribuiçãozinha, só apresentando e tchau. Elas aí, hoje a estreia, hoje a noite é delas. E temos aqui também o Flávio falando boa noite, turma, tô na área. É isso aí, então sem mais delongas, que ninguém tá aqui para me ouvir hoje, já vamos passar aqui para o nosso primeiro tema. Lavínia Fernandes falando sobre Nos Limites do Céu. Oi, pessoal. Hoje o tema da noite aqui que a gente vai falar, né, iniciando, tá no livro Luz Acima, pelo Espírito Humberto de Campos, né, Psicografia do Chico. Capítulo 4, Nos Limites do Céu. É sobre esse capítulo que a gente vai tratar um pouquinho. É bem naquele estilo que eu já estava fazendo há um tempinho, né, crônicas, cartas, contos, é bem interessante ali, o recorte em que é feito na história. Bom, então vamos começar, né, como é que essa história começa? A gente tem, então, um peregrino ali, um espírito que desencarna, chega, então, né, no limite da Terra, entre o limite da Terra e o céu, e ele, então, é recebido por um espírito benfeitor, por um protetor, por um anjo, por um espírito ali muito bom. Chegando, então, né, nesse processo ali do desencarne, chegando a essa faixa de transição, vamos colocar assim, já é destacado em que ele tinha um halo de luz que assinalava ali a presença, ou seja, ele já irradiava ali uma luz, né, marcando ali uma positividade, mostrando ali que ele também, um espírito ali que deve ter praticado muitas coisas boas, pelo que aqui é descrito, pela luminosidade, pelas vestes, né, que refletiam ali o perispírito. É bem interessante. O que será que a gente vai esperar, então, desse diálogo, então, entre esse anjo, entre esse espírito protetor e esse espírito aqui que acabou de desencarnar? Começa, então, um diálogo, certo? E começa, então, esse diálogo. Eu me atrapalhei um pouquinho, porque meu pai trouxe minha gata aqui e eu acabei olhando. Mas, enfim. É interessante porque o anjo começa já questionando, né? Você vem aqui, né, com qual intenção? Ele fala que ele queria, então, ingressar, então, definitivamente no céu, no paraíso, né, descansar, aqui fala, gozar do descanso beatífico, né, ingressar definitivamente no paraíso. Aí o anjo, né, vai falar, será que você cumpriu aí, será que você tem os pré-requisitos necessários, então, para entrar aqui no céu, para ficar aqui, descansar um pouquinho, né, trabalhar também, que a gente lembra que existe muito trabalho para os espíritos benfeitores e protetores. Então, o que acontece? Começam-se as perguntas. As perguntas são iniciadas. O anjo começa. Conseguiste entesourar o amor sublime? E ele vai respondendo, graças a Deus, ou seja, conseguiu. Edificaste a humildade? E ele fala sim. Guardaste a esperança fiel todos os dias. Seguiste o bem invariavelmente. Cultivaste a pureza com zelo extremado. Ou seja, as respostas aqui estão definitivamente muito boas, as respostas aqui estão coincidindo, estão batendo, estão bem interessantes, certo? Para aquele, né, um candidato forte a ingressar no céu, então, diante das respostas que ele vem dando. Conservaste a paciência sem perdê-la jamais, né? Já lembrando aqui do desafio que o Victor começou lá no Instagram, na conta dele da pulseirinha, né? Lembrando que cada vez que a gente se irrita, cada vez que a gente se estressa com alguma coisinha, nós temos que trocar essa pulseirinha de lado. Isso aqui é interessante porque gera uma conscientização, né? De quantas vezes nós estamos nos estressando por dia, a gente percebe ali, consegue controlar melhor, né? Lidar melhor com as situações, né? Eu já troquei umas 3 vezes hoje, mas acontece. Estamos aqui para melhorar, não é mesmo? Mas continuando. Então, esse candidato aqui para ingressar no céu estava ali respondendo de uma maneira muito acertada, de uma maneira muito boa. Ao que parece, ele utilizou muito bem a encarnação dele no que diz respeito ao desenvolvimento das virtudes. Então, já vamos ver, então, como é que vai ser o encaminhamento. Será que ele realmente vai conseguir ingressar? Bom, continuando, ele vai fazendo essa série de perguntas, até que chega num ponto bem interessante, né? O anjo, ele para um pouquinho, assim, ele fala, ele pensa, né? Parece que falta alguma coisa, né? Parece que falta alguma coisa que aqui é descrito que os olhares menos atentos não perceberiam, porque irradiava muita luz, de novo, as vestes eram muito alvas,
Então, aparentemente, né, vive a encarnação de uma maneira boa, como eu já falei aí várias vezes. Mas esse anjo faz um questionamento que talvez a resposta não foi como deveria ter sido. Meu amigo, já trabalhaste no inferno? E o que será que ele responde? Ele responde a seguinte coisa: ah, isso não, né? Respondeu o peregrino, né, o espírito ali que tinha desencarnado, escandalizado. Como poderia fazer isso, né? E aí o espírito protetor, ele sorri, né, sabendo ali que ele conhece a condição humana, as nossas dificuldades, enfim. E o espírito, então, recém-desencarnado, continua: que contrassenso! Como que eu vou servir gênios satânicos, de olhos conturbados pela permanente malícia, de ouvidos atormentados pela gritaria, de mãos atadas pelos impedimentos do mal soberano, dos pés cambaleantes sobre o terreno inseguro, com todas as potências da alma perturbada pelas sensações? Ou seja, que ele faz uma breve descrição do que ele acreditava ali ser encontrado no inferno, né, ali numa região de sofrimento, né, onde a gente encontra vários amigos ali menos infelizes, vários espíritos ali em sofrimento, né, nesse estado de reparação. Então ele fala: mas como é que eu vou para o inferno? Como é que eu vou para esse lugar? Como é que, né? Poxa, desenvolvi aqui todas as minhas virtudes. Por que eu estaria indo para lá? Com qual sentido? Que contrassenso, né? Interessante a colocação, então, que esse espírito recém-desencarnado, com as vestes alvas, né, com grande luminosidade, dá a esse anjo. E o anjo, né, ele responde da seguinte forma a essa resposta, né, essa colocação. Bom, o bem é para salvar o mal, tem por finalidade salvar o mal. O amor foi criado para que a gente ame, para que nós amemos. A sabedoria se destina em primeiro lugar ao ignorante. A maior virtude é eliminar o vício e amparar o viciado. Por isso mesmo, o céu não perde o inferno de vista. Ou seja, é necessário que nós desçamos para que nós possamos subir ainda mais. É necessário que nós auxiliemos as outras pessoas, aqueles que sofrem, aqueles que não se encontram em condições tão boas quanto nós, para que nós realmente consigamos brilhar e consigamos trabalhar aí na execução e na prática do bem, para que nós realmente possamos não só desenvolver as virtudes, mas colocá-las em prática, né, exercitando sempre. Então, o anjo passa uma recomendação para que esse peregrino pudesse, uma outra oportunidade, de fato, né, ingressar no céu, que é: torna a terra, desce ao inferno que o homem criou e serve ao Senhor Supremo. Voltando depois, cogitaremos a travessia, né? Ou seja, não teria como ele entrar no céu, não teria como ele ir lá, sem ter ajudado, então, os irmãos caídos, os irmãos que sofrem, os irmãos ali que estão em lugares menos felizes que a gente. Ele precisaria, então, fazer isso, precisaria ele exercitar a paciência, precisaria fazer todo aquele exercício daquelas virtudes que ele já tinha conquistado, para que pudesse, então, de fato, adentrar ao céu, né? Para que pudesse ali gozar do descanso que ele tinha ali comentado, certo? E, em seguida, o controlador da porta celestial, esse anjo, ele cerra a passagem, ele dá uma fechadinha ali e deixa o nosso peregrino ali, o nosso espírito recém-desencarnado, pensando um pouquinho, né? Ele ficou um pouco desapontado, porque ele imaginou que diante dos feitos, né, diante das conquistas ali que ele tinha reunido, ele já poderia passar direto, mas não. Teria que trabalhar em prol do próximo, teria que trabalhar em prol de novo dos irmãos menos felizes. Que isso, então, isso acaba por gerar, então, uma reflexão quanto a gente, né? Curiosamente, essa história aqui é bem parecida com uma que eu tinha trabalhado na sexta, né? Que eu participei do home office na sexta, substituindo a Jade, que ela não estava muito bem. É bem interessante, porque no outro conto, fazendo um paralelo, é colocado que o espírito também tinha a parte do cérebro muito iluminada, tinha a parte ali da região ali da inteligência, do progresso intelectual, muito bem desenvolvido. Na encarnação, isso foi realmente, ele foi muito feliz nessa parte. Porém, as mãos encontravam-se apagadas, porque muito pouco fez em prol do próximo, muito pouco fez em questão de trabalho, da exercício da caridade, muito pouco foi feito. E, consequentemente, da mesma maneira que esse espírito aqui recém-desencarnado, ele não consegue ir ao céu, ele não consegue, então, ir para aquelas zonas mais felizes que a gente tem conhecimento, por conta justamente da mesma razão, da necessidade do trabalho em prol do próximo. Então, fica o alerta para a gente. Será que nós estamos colocando realmente em prática o que a doutrina nos ensina? Será que nós estamos trabalhando realmente da maneira adequada? Será que nós estamos realmente colocando em prática tudo aquilo que a gente está aprendendo? Estamos procurando também exercitar a caridade, exercitar todas essas boas virtudes, no lugar de só ler? Também nessa outra história, que eu falei um pouquinho na sexta-feira, é colocado. Para que utilidade tem um livro, né, se você não coloca os ensinamentos que estão ali, nesse livro, né? Para que tem a receita de bolo se a gente não segue essa receita de bolo?
melhor dizendo, né, por que haveria o evangelho se nós não tivéssemos de seguir esses preceitos que nos são colocados? Então fica a reflexão. Estamos fazendo tudo o que podemos pelo próximo, para o próximo, e sem nenhum tipo de segunda intenção? Então, de respondida essa pergunta aí, que cada um vai responder, né, internamente, o que podemos fazer para melhorar, para melhorar essa parte aí de caridade com relação ao nosso próximo, né, o nosso progresso moral e também intelectual. As duas coisinhas caminham juntas, o progresso intelectual e o progresso moral. Ambos são necessários e indispensáveis. Bom, eu acho que as reflexões vão ficando por aqui. Isso aí, já aqui temos já um monte aqui de comentários. Não posso elogiar muito porque eu sou suspeito, né? Tô aqui do lado ainda, assim, se eu for falar muito já fica assim na cara aí, né? Mas já meus elogios são todos assim, fala, tem uma outra expressão também que use, mas já mostra, fala, esse aí já tá de coisa, né? Mas temos aqui, olha, o pessoal já falando, o Marlon colocou nos comentários, né? Deixa eu ver, colocar aqui, disponibilizar. Estou clicando e não está indo. Gente, comentários Tá aparecendo. Aparecendo? Gente, para mim travou aqui o computador. Voltei! Já estou aqui de volta, gente. Já vai chegando. Acho que é aquilo ali, né? Então agora tá dois na mesma Wi-Fi. Então se cai um, cai dois por um, né? A gente já tá voltando aqui, já consegui conectar um pouquinho antes. Mas então, aqui o Marlon colocou, né? Lavínia é ótima contando histórias, contadora oficial do Home Office Espírita. Maravilhosa, o Marlon falou. Já tem daí o pessoal também, a Jaciara, falando aqui, boa noite a todos. A Maria das Graças falando boa noite, muito lindo. E aqui o canal Espiritismo em Kardec, já chegando também dizendo boa noite. A Ilka Medeiros dizendo boa noite, irmãos. E a Glícia aqui, né, já colocou os comentários falando assim, né? Lavínia já está dando uma abertura para a fala sobre Judas. Isso é, sobre cada um de nós. Karim provavelmente vai pegar gancho aí também, é só esperar. Que a Glícia, ela colocou ali no começo, né? Falou assim, ó, desculpa aí, Lavínia e Karim, mas aqui Judas sempre foi mal entendido. Então é o favorito aí dela para a história. E ela tá doida para chegar nessa parte. Glícia, deixa eu te contar uma notícia. A gente fez aqui, vai ficar com suspense. Vai ser o último tema aqui, né? Vai dar aquele suspense, aquele gostinho aí, só esperando que ele quer mais. Ela falou também, né? Isso aí, garoto, nós precisamos refletir sobre o que estamos fazendo e do que já sabemos. E o Marlon, né, novamente, lindo, Lavínia, devemos nos questionar a todo tempo. Mas vale uma lembrança de Joana no filme Divaldo, Mensageiro da Paz. Todos deveriam fazer o bem, mesmo que por egoísmo. Realmente, reflexão aí. Joana sempre muito na veia, a gente pode dizer. Meu pai também colocando, parabéns, Lavínia, pelas histórias com muito envolvimento. E antes só de puxar isso para outro tema, até eu queria aproveitar e comentar também, que isso me lembra muito uma história que a gente pega nos livros de André Luiz, que conta de um espírito que desencarnou e foi em regiões de sofrimento, viveu muitos séculos por lá, e quando finalmente se desvencilhou ali das sombras, o que ele mais queria era subir, ir para as regiões celestes, ir para as regiões sem sofrimento. Então, ele se esforçou todo o tempo ali em se melhorar, em ser uma pessoa melhor, para não ter que mais conviver com o sofrimento. Até que certo dia ele está lá trabalhando numa colônia espiritual, e ele vê lá do alto dos reinos celestes, ele vê uma luz gigantesca surgindo. E como uma enorme estrela cadente indo lá no meio das regiões de sombras. Um coro de anjos indo junto com essa luz, o som das trombetas, e ele espantado vira para o benfeitor e fala, mas o que foi isso que acabou de acontecer? E um outro benfeitor vira para ele e fala, isso aí é Jesus. É o Cristo descendo para o trabalho de resgate nas sombras, pessoalmente. E aí caiu a ficha, que para subir, primeiro você tem que estar disposto a descer. E no meio do lamaçal, para resgatar ali e colher os lírios puros que Deus plantou ali no meio. Né? Então, aprender a conviver ali no meio da lama, tirando aquilo que tem de melhor. Né? Então, você vê essa reflexão, a gente parece que muito quer ir para um lugar melhor, para não ter que passar por nenhum problema, quando o caminho, na verdade, é outro, né? A gente pega um Bezerra de Menezes que já teve a possibilidade de ir para planos superiores
já não sei quantas vezes, mas prefere continuar aqui no trabalho em auxílio a cada um de nós, né? Aquele momento que a gente para de querer simplesmente, quero evoluir para sair da parte do sofrimento e começa realmente a se dedicar aos semelhantes, né? Então, traz essa reflexão. Antes de ascender ao alto dos céus, é necessário descer ao mais baixo do inferno, para saber amar esses corações, amar esses irmãos, porque todos somos irmãos. Aqui só mostrar mais 2 comentários aqui, ó. Diego, que leu minha mente. Bezerra de Menezes também é um exemplo dessa resiliência. Parabéns pelo conteúdo, galera. Estou por aqui acompanhando. E o Serginho Antônio colocou aqui. E eu estou clicando e não está indo de novo. Será que vai cair? Foi. Boa noite a todos nós. Que Deus abençoe com saúde, paz e alegria no coração de todos nós, hoje e sempre. Então, que o pessoal já está trazendo, já fazendo junto aqui as reflexões. E seguindo, então, para o nosso segundo tema da noite, temos aqui, assim na terra como no céu, Karim Bevonesse. Clicou, apareceu aqui. Gente, eu não sei, às vezes eu vou clicar aqui, não está aparecendo, talvez demore um pouquinho, mas acho que foi, né? Karim, a palavra é toda sua. Obrigada, Victor. Só fazendo um comentário aí do tema da Lavínia, achei excelente, porque principalmente nós espíritas, né, quando começamos a estudar sobre a doutrina, a gente sempre se preocupa, né, quando eu desencarnar, será que eu vou lá para o céu, vou lá para nosso lar, ou vou dar uma passadinha antes lá no umbral, né, será que alguma coisa na minha vida vai passar desapercebido que eu não consegui arrumar, né, me melhorar, e eu vou acabar indo para lá antes de subir. E ninguém pensa, né, que a maior parte dos necessitados estão nos abismos, nos umbrais da vida, né? Tem muito trabalho por lá. E a maior parte dos espíritos evoluídos que tem no nosso planeta não estão no nosso lar com os pezinhos para o ar lá descansando numa rede, eles estão lá embaixo trabalhando, pegando no pesado. Né? Achei incrível, assim. E vai ser interessante que eu vou puxar o gancho para iniciar o meu tema de hoje, que eu fiz com muito carinho para vocês, não só para tentar ficar mais ou menos de acordo com todos os outros temas, mas pelo dia de hoje também, né, 7 de setembro, tá? Então, vocês estão me ouvindo bem? Que às vezes dá uma travada aqui na internet, beleza. Está com um vídeo de conexão por aqui, né, caiu hora do meu, hora da Lavínia, mas estamos indo, né? Às vezes não vai dar mostrar, mas estamos te ouvindo. Pode tranquilo. E se alguém tiver alguma dúvida durante a minha fala, pode ir comentando lá que eu respondo no final, tá? Então, quando a gente inicia os estudos da doutrina, né, a gente chega na parte que a gente aprende que o plano físico, aqui onde a gente está encarnado, é uma cópia piorada, né, do que existe no plano astral, né? E assim como o André Luiz nos informa no livro do Nosso Lar, né, que lá existem bosques, existem rios, jardins floridos, fontes luminosas, conjuntos habitacionais, né, casas, enormes torres onde funcionam os ministérios, tem escolas, tem hospitais, né, tem transporte, tem muralhas com baterias magnéticas de proteção, né? Ou seja, tudo que tem lá tem aqui, né? Então, tudo quando a gente sai na rua e a gente olha para os lados, tem carro, tem trânsito, tem policiais, né? Enfim, tem N comércios. No plano astral também é assim, porque aqui é a cópia do que tem lá em cima, e não ao contrário, né? E tudo isso, aqui no caso, no plano físico, é a criação do ser humano, né? Que simplesmente ele se recordou do que havia no plano astral, né? Antes de reencarnar, ele já veio com essa memória lá no inconsciente dele, ou então foi inspirado pelos espíritos, e aí, com essa inspiração, ele criou as coisas aqui no plano físico, ou então é fruto da própria lembrança de quando ele sai em desdobramento durante o sono físico, né? Então, eles trazem consigo essa lembrança ou essa inspiração e criam tudo isso aqui no plano físico. Não somente a arquitetura de uma cidade, de um jardim, de um parque, mas como também as descobertas científicas, né? Tudo isso é inspirado pelos espíritos que programam o progresso da humanidade, ou então eles vão lá no plano astral, desdobramento, veem tudo aquilo
e quando voltam para o corpo, trazem na memória e vem como inspiração, né? Não sei se todos conhecem o Júlio Verne. O Júlio Verne, ele foi considerado o criador da ficção científica, né? Foi ele que escreveu aquele livro famoso do 20 Mil Léguas Submarinas, né? Nos livros, não só nesse livro, mas em outros que ele escreveu, lá no século XVIII, olha só, né, século XVIII, nesses livros haviam viagem à Lua, haviam submarinos, haviam máquinas voadoras, mas como é que existia no livro dele tudo isso se nem aqui no plano físico existia, né? Lá no século XVIII não existia avião, não existia submarino, não existia nada desse tipo. Ou seja, ele ia em desdobramento no plano astral durante o sono físico, via os aeróbos, né? E como ele não tinha nada aqui no plano físico para comparar, ele achou que era um submarino, né? E tem tudo a ver o aeróbus com o submarino. Então, ele criou o submarino, sendo que isso foi no início do século XVIII, e foi só no final do século XVIII, início do século XIX, que foram criar o primeiro submarino, né? Então, em toda a história da humanidade é assim que funciona, tá? Inclusive, não só o submarino, foi criado o Zeppelin também, aquele avião, né? Que era um balão gigante com uma coisinha onde as pessoas iam, né? E parecia um submarino, só que no ar, né? Tudo criado no século XVIII também. E vocês já se perguntaram para que servem os muros do nosso lar? Alguém já se perguntou isso? Da colônia Nosso Lar? Então, queria só trazer umas informações aqui. O Espiritismo, ele nasceu em 1857, né? Basicamente. As massas, a população, eles ainda não falavam sobre a vida após a morte, sobre o plano espiritual, sobre reencarnação. Então, quando ocorriam os desencarnes, era muito mais complicado, lá do outro lado, no plano astral, conversar com eles sobre esses assuntos, né? Então, lá em meados de 1750, mais ou menos, os espíritos que estavam desencarnados, estavam lá na colônia do Nosso Lar, eles não suportavam a ausência de notícias do plano físico, né? Então, eles começaram a realizar incursões frequentes nos lares, nos seus lares antigos aqui no plano físico. Aí, o governador do Nosso Lar, veja bem, eles tinham um governador, né? Assim como aqui também nós temos. Ele proibiu esse intercâmbio. Ele proibiu que os espíritos saíssem do nosso lar e viessem aqui. Então, ele mandou construir muros. E aí eu me pergunto, né? Que tipo de governador espiritual é esse que proíbe alguma coisa ou que castiga pelos espíritos estarem fazendo algo que ele considera errado, né? Ou que prende os espíritos num local específico, né? É só uma pergunta para gerar essa reflexão. Aí, por volta de 1850, mais ou menos, almejando novas metas de estudo e superação do apego como disciplina lá na colônia do Nosso Lar, o governador, ele propôs o fim de alguns abusos, que para ele era considerado abusos, né? Num processo longo de conscientização. Só que assim, como é que eu vou explicar? Como eu falei antes, esses espíritos, eles não tinham contato com a doutrina. Ela recém estava aparecendo aqui no plano físico. Então, fica mais fácil hoje para a gente que estuda aqui, chegar lá e entender, né, como funciona. Naquela época não era assim, eles não tinham esse contato com esse tipo de informação aqui, né? Aí, o que aconteceu? Ele colocou os muros em volta do nosso lar, proibiu o intercâmbio de espíritos, proibiu que os espíritos do nosso lar descessem até o umbral para fazer os resgates, né? Então, ficou quase um século esses espíritos presos na colônia, tá? Esses espíritos não entendiam sobre vida após a morte, então eles chegavam na colônia ainda com vários tipos de viciação, né, com relação às coisas materiais que eles tinham aqui. Apego à família, apego a bens, apego à alimentação. Então, começou a acontecer contrabando de carne na colônia do Nosso Lar. Isso não sou eu que estou inventando, está no livro. Tá? Começou a acontecer contrabando.
Os próprios trabalhadores do nosso lar faziam contrabando de carne. Claro, não é carne de verdade aqui, né? Que mata um boi, pega a carne e leva lá para cima. É tipo uma carne plasmada, né? Pela mente. Então, até isso acontecia. Então, começou a existir motins, começou a existir revoltas, manifestações do nosso lar para que isso acabasse, né? E para que houvesse a troca de governantes no nosso lar que conseguisse fazer esse processo de entendimento da vida de uma forma tranquila, de uma forma que desse para fazer adaptações, né? E aí, nessa época, no meio do século passado, mais ou menos, houve a troca dos governantes, saíram esses governantes que eram meio ditadores, assim, vai ser o que eu quero e ponto final, né? E entraram novos governantes, novos ministros. Por que eu estou falando isso? Para a gente ver que lá em cima também tem a mesma coisa que tem aqui embaixo, né? Aqui nós temos prefeitos, governantes, né? Governadores, presidente, ministros, lá também tem. Aqui que é cópia de lá, então nós estamos copiando o que tem lá, né? Então vamos seguir. Em vários livros psicografados, inclusive, contam que lá no plano astral os espíritos utilizam armas como proteção das cidades espirituais. E veja bem, é para proteção, não para ataque, tá? O próprio Miguel, que é o príncipe, né, lidera os exércitos de Deus contra as forças do mal, ele segura uma espada, né? Aquilo ali não é sem sentido. É porque existem espíritos maldosos no plano astral que querem atacar as colônias, né? Então, precisa existir um exército, precisa existir segurança, e precisa existir armas que não vão matar, mas vão imobilizar, né? Vão segurar, vão conter os espíritos para que eles não avancem, né? Assim como nós temos aqui, claro, aqui a gente tem armas que matam o corpo físico, mas, como eu falei, né? Aqui é a cópia piorada do que tem lá, né? Aqui é o nosso teatro, né? Lá não, lá é a verdadeira vida. Assim na Terra como no céu, né? E aí vocês já pararam para pensar o que acontece com os grandes traficantes que tem aqui no planeta? Com os grandes terroristas que causam crimes hediondos contra a humanidade? Os psicopatas que cometem crimes em séries? E até aqueles cientistas que trabalhavam lá na época do nazismo nos campos de concentração, fazendo pesquisas com seres humanos, cortando os pedaços das pessoas, fazendo misturas com animais. Isso existiu aqui no plano físico. E se existe aqui no plano físico, é porque existe lá do outro lado também, né? Então, para onde vão esses espíritos após o desencarne? Será que eles vão direto para o umbral? Vão lá ficar chorando? Vão ficar sofrendo? Esses que são maus? O que será que acontece com eles, né? E aqueles espíritos que destruíram planetas inteiros e que foram degradados para o planeta Terra, lá no início, quando o planeta Terra começou a ser povoado, né? Que vieram de Nibiru, que vieram de outros planetas vários planetas, né, que povoaram o planeta Terra. Onde que eles estão agora? O que eles fazem agora? Eles estão aqui ainda? Será que eles já evoluíram? Para onde é que eles foram parar? Né? É uma pergunta que normalmente as pessoas não se fazem, né? Por isso que eu estou trazendo isso para cá hoje. Então, nós, enquanto encarnados, a gente vive, a gente estuda, nós nos dedicamos a alguma área profissional. E após o desencarne e o período de adaptação ali, até a gente se adaptar a somente viver em perispírito, enfim, plano astral, nós somos convidados a trabalhar naquilo que a gente sabe fazer de melhor e que a gente exercia aqui no plano físico, aquilo que nós somos especialistas, né? Então, quem foi médico aqui, quando vai lá, passa para outro plano, é convidado para ser médico, para tratar as pessoas que chegam enfermas lá do outro lado, enfermas do espírito, né? Os psicólogos também viram psicólogos do astral, para acudir, para dar colo para aquelas pessoas que ainda estão renitentes em processos auto-obsessivos também, não é? As professoras aqui das nossas crianças, elas também vão trabalhar nas creches do astral, cuidando das crianças lá,
não é? E até as mulheres que são barrigas de aluguel aqui no plano físico, que ajudam os espíritos a reencarnarem, no astral viram barriga solidária também dos ovoides que são resgatados do umbral, que precisam daquele choque anímico com o útero astral para ganharem novamente a matriz energética, né, e relembrarem a forma humana. Ou seja, nenhum conhecimento é desperdiçado. Nós somos chamados lá do outro lado a trabalhar e sermos úteis para o próximo, naquilo que a gente sabe fazer de melhor ou naquilo que a gente gosta de fazer, que a gente se sente bem também, né? E o que ocorre com os policiais, os soldados do exército, a equipe tática de inteligência dos governos, né? Que são pessoas inteligentíssimas, são exímios estrategistas. O que acontece com as pessoas que são os carcereiros das prisões aí pelo mundo? Quando eles desencarnam, o que eles fazem? Vocês já pensaram nisso? Vocês acham que eles vão fazer outra coisa lá ou eles vão trabalhar também naquilo que eles sabem fazer? Né? Se existe prisão aqui, existe prisão lá. Né? Se existe policial aqui, existe policial lá. Se existe membros da inteligência aqui, estrategistas militares, lá também tem. Mas para quê? Né? Alguém já parou para pensar sobre isso? Para que eles fazem lá do outro lado? Todos nós podemos ser úteis e trabalhar para Cristo, né? Só que aí eu pergunto assim, ó, tem certeza que trabalha para Cristo? Se a pessoa aqui na Terra foi um policial e um mau policial que abusava do seu poder, né? Será que ele vai trabalhar para Cristo lá do outro lado? Ou ele vai ser chamado pelo povo das sombras lá, pelo povo do mal, para trabalhar para eles? Isso existe? Aí em Efésios diz assim, ó, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, a gente não está lutando contra um governante, contra pessoas aqui. Nós estamos lutando contra espíritos do mal, que estão por trás destas pessoas. Né? Tá aqui, eu não estou mentindo. É contra as hostes espirituais da maldade. Existe. Nesse momento de transição planetária, onde está havendo a separação do joio e do trigo, os espíritos empedernidos ainda na maldade, eles estão desesperados, pois eles sabem que serão extraditados do planeta Terra para mundos inferiores, né, de acordo com o nível deles. E para atrasar esse acontecimento, eles fazem de tudo para disseminar medo na população, para incitar guerras entre as nações, para inventar fake news e criar pânico na sociedade, para estimular culturas horríveis, né, que depreciam as mulheres, como algumas músicas, né, que depreciam através da arte alguns conceitos, para desmoralizar as religiões, porque pessoa que não tem alguma religião, não tem alguma fé, não ora. E quem não ora está mais vulnerável às ações dos espíritos obsessores, não é? Para denegrir os valores da família, seja ela qual for a família. Se é avó com filho, se é homem com homem, mulher com mulher, não importa. Denegrir os valores, o amor, a união, é isso que eu estou falando. Quanto mais a população estiver emanando energias negativas, maior fica a egrégora negativa da psicosfera do planeta. E aí mais difícil fica do plano espiritual, dos espíritos benfeitores, nos ajudar. Né? Então aí os espíritos do mal atrasam o progresso da humanidade e aí eles têm mais tempo para ficar aqui e não serem deportados para outros planetas. Né? E a planeta Terra se livrar deles, no caso. Né? Então, a gente tem que começar a pensar o que está por trás de tudo isso que está acontecendo no nosso planeta. Né? A gente não pode só olhar para um lado, nós estamos evoluindo, nós estamos indo para um planeta de regeneração. Tá, mas como que está se dando este processo? O que está acontecendo lá por trás? Não é só orando que está ajudando, não é só a oração que está ajudando. Né? Então, vocês já devem ter ouvido falar em obsessão, não é?
obsessão simples, complexa, fascinação, subjugação, etc, etc, etc. Não vou entrar aqui nesse detalhe. Mas uma pessoa, por exemplo, pode ganhar um obsessor simplesmente por atrair ele com seus próprios pensamentos, né? Aquilo que a gente conversou na última live que eu participei, semana passada. Uma pessoa pode ganhar um obsessor que foi outra pessoa que conviveu em outra encarnação, né? Que não se deram muito bem, aconteceu alguma treta lá na outra encarnação, aí se encontraram nessa vida aqui, um tá encarnado, outro tá desencarnado, um fica obsidiando o outro, né? Tentando prejudicar, botando fogo naquela vingança, né? Uma pessoa pode ganhar um obsessor simplesmente por estar no lugar errado na hora errada, né? Um dirigente de centro espírita pode ganhar um ou mais obsessores porque ele está fazendo um trabalho para a luz e os espíritos não querem, né, que ele ajude as outras pessoas, então vão fazer de tudo para prejudicar aquele dirigente, para fechar o centro espírita, para que as pessoas não sejam ajudadas, não é mesmo? Isso pode acontecer, já aconteceu muito, tem até livros narrando essas histórias. Né? E aí, eu pergunto, vocês já pararam para pensar no grau de maldade e de inteligência dos espíritos que obsidiam um prefeito, ou um governador, ou um presidente? Porque essas pessoas têm sob suas mãos, sob responsabilidade, milhões de vidas. Será que é só um obsessorzinho que está obsidiando ali aquela pessoa? Ou será que tem todo um esquema por trás? Né? Porque prejudicando alguém tão importante, prejudica uma nação inteira. Prejudica o progresso de uma nação inteira. E de futuras gerações também. Prejudica a transição planetária. Porque uma coisa vai levando a outra. É igual um efeito dominó. Né? Se o Brasil foi programado por Cristo para ser o coração do mundo e pátria do Evangelho, vocês acham de verdade que os espíritos trevosos, né, os espíritos do mal, vão permitir que o Brasil prospere? Será que eles vão permitir? Acho que não, né? Eles vão fazer de tudo para atrapalhar o progresso desse país. Né? Como? Como que isso se dá na prática, né? Simples. Infiltrando espíritos em vários meios dentro do nosso país. No meio político. Gente, fazendo um parênteses aqui, político é gente como a gente. Tem carne, tem osso, tem um espírito por trás, tem um histórico por trás dele também, históricos de vida. Não é? Se ele tá ali naquela função, boa coisa no passado ele não fez. Né? Por ter aceito estar ali naquela posição para ajudar tanta gente, que não deve ser fácil. E eu não estou aqui falando de político A, B, C, D, direita, esquerda, não estou entrando nesse mérito, estou falando especificamente na missão, né, na tarefa, é disso que eu estou falando. Né? Eles são gente como a gente, eles também podem ser obsidiados, e mais ainda do que nós. E quem não faz nada pelo próximo não fede nem cheira, né? A gente não atira pedra em árvores que não dão frutos. Não é mesmo? Então, quem não faz nada pelo próximo, não vai ter um obsessor que quer te prejudicar. Porque tu não faz nada por ninguém, para que vão querer te prejudicar? A não sei que seja algum espírito ligado a ti de outras vidas. Né? Mas agora, alguém que tem sob responsabilidade milhões de vidas, a gente tem que começar a parar para analisar isso daí. Né? E aquilo que eu normalmente eu gosto de comentar, né? Se a gente está num avião que está caindo e a gente não gosta do piloto, a gente não vai rezar para que o avião caia, né? A gente tem que rezar para que esse piloto consiga erguer o avião, não é? Então, nesse momento, eu penso assim, ó, independente de político A ou B, são espíritos que estão ali. E eles têm desculpa o termo, uma puta uma responsabilidade nas mãos, né? Que tipo de energia tu está emanando para ele? Energia de raiva, energia de tristeza, energia de decepção, de vingança, de morte, né?
essa energia vai ajudar ele? Vai ajudar com que ele receba inspiração divina para melhorar suas atitudes ou não? A gente não deveria estar rezando pelos nossos governantes, emanando energia positiva, para que ele consiga se conectar com as esferas superiores de luz e receber inspiração, receber proteção, receber orientação sobre os melhores caminhos a se tomar? A maior parte das pessoas não pensa sobre isso. Só fica lá, ó, né? Independente do político, né? Ou do chefe da empresa, até o chefe da empresa as pessoas brigam e emanam energia negativa, em vez de emanar amor, né? É uma coisa para se pensar e ninguém pensa sobre isso, ou pelo menos a maior parte das pessoas não pensam. Infiltram espíritos no meio artístico, né? Para denegrir, deturpar o que é a arte. Infiltram espíritos na educação, para deturpar o que é a educação, porque pessoas burras não pensam, não refletem sobre as coisas, né? É mais fácil de manipular. Os espíritos das trevas estão fazendo isso, né? Quem não tem conhecimento, não passa conhecimento adiante, não evolui, não progride, né? Infiltram espíritos na mídia para deturpar informações, para esconder informações, para manipular a população. É assim que os espíritos das trevas agem. E a gente tem que ficar ligado se nós somos soldados do Cristo, se nós estamos trabalhando para a luz, a gente tem que ficar de olho nisso, né? Não é somente falando de amor, de fraternidade, de perdão e fazendo oração que a gente vai fazer que o mundo melhore. Claro que isso é importante, é muito importante. Mas conhecer como funciona a dinâmica do planeta também é importante, né? A gente não vê em vários livros espíritas que a espiritualidade programa a reencarnação de pais e filhos, irmãos e irmãs, vizinhos, né? Programam quem é que vai aparecer na vida daquele espírito lá quando ele está na adolescência para ajudar ele, para orientar ele, para que ele consiga cumprir a sua missão. A gente não vê em vários livros, em várias histórias que isso acontece, né? Antes de reencarnar, a gente já vê quem é que vai ser meu pai, minha mãe, porque aquelas duas pessoas vão me ajudar, vão me criar da forma que eu preciso para poder cumprir a minha missão lá no futuro. Não é assim que funciona? Então, assim como a espiritualidade de luz faz isso com a gente, né? Eles também preparam pessoas por séculos lá na erraticidade, e para quem não sabe o que é erraticidade, não é um lugar que se erra, a gente fala erraticidade é o lugar no plano entre vidas, né? É o plano astral, onde a gente está vivendo lá, fora da carcaça física, né? Eles preparam vários espíritos por séculos, tem espíritos que estudam por séculos, por anos, para poder reencarnar, e são espíritos que são espíritos-chave, que vão reencarnar no planeta com uma missão muito específica, até como Allan Kardec, por exemplo, né? Ele foi preparado por séculos para poder vir e codificar o espiritismo, né? Assim como outros espíritos também, em vários locais do planeta, em várias nações diferentes, tá? Só que os espíritos do mal, eles também fazem isso, porque eles sabem que o plano espiritual está preparando espíritos para reencarnarem aqui e ajudarem no progresso da humanidade. Então, lá do outro lado, eles preparam espíritos também para reencarnarem na mesma época que aqueles de luz, para atrapalharem os espíritos de luz e não deixarem que o progresso da humanidade tenha continuidade. E aí atrasam a transição planetária. Assim na Terra como no céu, né? Nunca na história da humanidade se teve tantos espíritos superiores reencarnando na Terra nos últimos 200 anos. Já pensaram sobre isso? A gente teve Allan Kardec, a gente teve Mahatma Gandhi, a gente teve a Teresa de Calcutá, a gente teve o Chico Divaldo, entre milhões de outros espíritos. Milhões não, mas vários, né? Que reencarnaram aqui para trazer uma mensagem, para trazer ensinamentos, para alavancar a sociedade, a evolução das pessoas, não é? Em nenhuma época da humanidade a gente teve tantos espíritos de luz reencarnados ao mesmo tempo aqui, nos trazendo ensinamentos, né?
E só como curiosidade, né, não sei se todos sabem, se todos leram também o livro do Chico, né, do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Após a Revolução Francesa, em 1789, quando a França se libertou lá da Casa dos Bourbons, no qual a Joana d'Arc também participou, né, dessa revolução, os grandes filósofos da libertação sonharam com os direitos do ser humano, né, do homem. E depois daquele movimento libertário lá, o que aconteceu com os franceses? Os grandes filósofos, eles cederam lugar aos grandes fanáticos. E a França experimentou os dias de terror, né, quando a guilhotina chegava a matar mais de 1.000 pessoas por dia. Mais de 1.000 pessoas por dia perdiam as suas cabeças. Imagina como é que estava no plano astral para receber todos esses espíritos. Esses espíritos, eles saíam desesperados do corpo na hora da sua morte e eles ficavam na psicosfera da França querendo vingança. Milhões de espíritos na psicosfera da França querendo vingança. Já imaginaram o peso vibratório daquele local naquela época, em função disso? Mas o Cristo, ele havia designado que o espiritismo ia nascer na França depois da Revolução Francesa. E depois ele seria transportado para um país onde não houvesse karmas coletivos. E esse país seria o Brasil. Aí, São Luís, que é o guia espiritual da França, ele cedeu que a terra gaulesa recebesse Allan Kardec, mas negociou com Ismael, que é o guia espiritual do Brasil, que já que a mensagem de libertação ia ser levada para a terra do cruzeiro, né, a França pedia que muitos daqueles espíritos que estavam ligados à Revolução e que perderam suas cabeças e estavam lá querendo vingança e tudo mais, eles viessem para o Brasil e reencarnassem no Brasil. Pois, reencarnando aqui, eles iam impedir, se eles reencarnassem lá na França, eles iam impedir o processo de paz da França. Eles precisavam dar um período de tréguas para a França sem aquela psicosfera negativa. Então, o guia espiritual da França negociou com o guia espiritual do Brasil e todos esses espíritos que morreram lá vieram reencarnar aqui. 2 milhões de franceses vieram para o Brasil. Para que quando chegasse a mensagem espírita, culturalmente se identificassem com o chamado método cartesiano do Kardec. Esses espíritos que vieram para cá, eles eram muito perturbados. Eles traziam muito ressentimentos dentro deles, com mágoas. E se nós considerarmos que os espíritos brasileiros que estavam aqui naquela época eram, em sua grande maioria, índios, a maioria de nós é constituída por espíritos comprometidos lá da época da Eurásia. E que estamos aqui de passagem, longe dos fenômenos kármicos para qual nos depuramos. E aí a gente consegue compreender por que tantos e tantos e tantos brasileiros ainda não amam essa nação. Que eles não são daqui. Não sendo daqui, eles não conseguem trazer dentro do seu interior esse amor por essa pátria. No livro Plantão de Respostas, no volume 2 do Chico, diz assim, ó, Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Na questão 798 do Livro dos Espíritos, a qual tem como foco quando que vai haver a implantação do espiritismo na Terra, o Kardec nos esclarece que durante 2 ou 3 gerações ainda vai haver muito fomento de incredulidade, né? Mas que com o tempo isso vai passar. No livro Atitude de Amor, né, da psicografia do Vanderlei de Oliveira, o Bezerra de Menezes nos esclarece que o espiritismo vai ser implantado na Terra, foi plagiado pela espiritualidade, né? Que essa implementação teve uma delimitação de 3 períodos distintos de 70 anos.
O primeiro período de 70 anos, de 1857 a 1927. Depois o segundo período, de 1928 a 1997. E depois o terceiro período, de 1998 a 2067. E aí, sobre esse último período, Bezerra diz que é o período das atitudes, isto é o momento de praticarmos o que até agora aprendemos com o Espiritismo. Ou seja, as informações que estão sendo trazidas ao longo do tempo, elas vão se encaixando, né? Bezerra de Menezes, ainda, pela psicofonia do Divaldo, informa que este é um momento de transição para o mundo de regeneração. E a mensagem do Bezerra, essa que eu vou falar agora, ela foi recebida na última reunião do Conselho Federativo Nacional da FEB em 2004. Olha só. E ele diz com todas as letras, sem deixar dúvida nenhuma, sobre o teor do que tinha nos passado, que não podemos negar que este é o grande momento de transição do mundo de provas e de expiações para o mundo de regeneração. Olha só, né? Os espíritos Maria Modesto Cravo e Joana de Ângeles também nos alertam sobre a renovação que já está ocorrendo em nosso planeta. A primeira diz no livro Reforma Íntima Sem Martírio, também psicografada pelo Vanderlei de Oliveira, o espírito Maria Modesto Cravo diz: uma geração nova regressa às fileiras carnais da humanidade para arejar o panorama de todas as expressões segmentares do orbe, interligando-as e projetando-as a ampliados patamares de utilidade. É tempo de renovar. E a segunda, no livro Momentos de Harmonia, psicografada pelo Divaldo, Joana de Ângeles diz assim, ó: dá-se neste momento a renovação do planeta, graças à qualidade dos espíritos que começam a habitá-lo, enriquecidos de títulos de enobrecimento e de interesse fraternal. Na questão 932 ainda do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, né? Por que no mundo, frequentemente, a influência dos maus sobressai a dos bons? E os espíritos respondem: por fraqueza dos bons. O mal se sobressai. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando o bem quiser, dominará. Né? Ou seja, a gente precisa ter atitude. Os espíritos das trevas, eles não tiram férias, a gente tira. Né? A gente não fica orando e vigiando o tempo inteiro. Nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Muitos de nós não colocamos em prática o que a gente aprende, exatamente o que a Lavínia estava falando no tema dela, né? A gente precisa colocar em prática o que a gente aprende. E é o tempo da atitude agora, é o tempo da renovação. O quadro que a gente vivencia hoje no nosso país e no mundo inteiro, ele vai muito além do que ele é exposto na mídia. E é essa mídia que sustenta essa matrix que a gente está inserido, né? A gente está em plena luta entre o bem e o mal, entre o que está em sintonia com as leis que regem a vida e o que vai de encontro a ela. A luz e a sombra não estão em guerra nos arredores extrafísicos de nossa casa planetária. Os representantes da maldade e do crime do mundo astral estão em plena batalha pelo poder, de maneira alucinada, diante da evidente ruína e do desmoronamento de seu império. E aí Mateus diz assim, né? Não pensem que vim trazer a paz à terra, eu vim trazer a espada, né? A gente já ouviu falar várias vezes nesse trecho, né? O que ele quer dizer com isso? Que Cristo veio para nos ensinar a lutar contra as nossas sombras, a enfrentar as dificuldades com garra e com fé. Pois ele sabia quais espíritos que ele mesmo enviou de outros planetas para popular esse planeta Terra aqui. E quais as provas e expiações a gente teria pela frente. Ele sabia quais as dificuldades que a gente ia enfrentar. E o que esses espíritos, que são tão inteligentes, que destruíram humanidades inteiras em outros planetas, eram capazes de fazer aqui. Né? De tão audaciosos que eles são. Só que para isso a gente precisa estudar. E eu arrisco dizer que fora do conhecimento não há salvação. Pois se tu conhece o teu inimigo, se você não sabe onde ele está, se não sabe como ele age, como é que tu vai identificar ele? Tu pode estar sendo manipulado e não sabe.
pode estar achando que está trabalhando para a luz, mas não está. E a gente sabe que os espíritos, eles podem se modificar através da idioplastia, né? Modificar a sua aparência. Tu pode achar que é teu mentor que está falando contigo, mas é um espírito do mal. Como é que eu vou saber? É aquilo que eu falei na live anterior que eu participei semana passada. O que tu pensa, tu atrai. Como é que estão teus pensamentos? Eles estão bons ou estão ruins? É o tipo de espírito que tu vai atrair, né? É o momento de romper esta teia tóxica, esta egrégora de ódio, de violência e disputa de poder, que está sobre todos nós, sem exceção. A luta é contra os líderes espirituais das trevas e seus núcleos de maldade na erraticidade. Tá? Quanto ao resto, é como Emmanuel diz, né, para o Chico, isso também passa. E com isso eu termino a minha fala de hoje. Obrigada. Espero que tenham gostado. É isso aí. Muitas reflexões assim, oportunas, bastante pais que nos fazem refletir a respeito da nossa sociedade. A gente vê aqui bastante gente nos comentários, até comparando com a questão das lives, né, quando citou lá no começo do nosso lar, a questão da transmissão que foi feita, né, como que hoje a tecnologia nos possibilita isso também. A Glícia aqui falou também sobre a parte dos espíritos samaritanos lá na colônia Nosso Lar, sempre atendendo os necessitados. Temos aqui o Cantinho Espírita falando boa noite, lindo Jade, sou sua fã. E a Glícia, acho que já pulsando de novo para a parte aqui de Judas. Vitor, Jesus após a crucificação, ressurrecto, desce as zonas umbralinas, segundo Humberto de Campos, né? Já puxando aí de volta para a parte aí de Judas, que a Jade talvez entre nessa parte aí. E também aqui o Biachiro colocou assim, né? Acho que precisamos conhecer o potencial da ausência do bem, mas confiar na grande dica que Jesus nos deixou, o amor, e colocar em prática urgente, né? Só o amor realmente nos leva ao caminho do bem. Seguindo aqui, então, para o nosso terceiro tema de hoje, aquele que a Glícia está doida aí para ouvir, as escolhas de Judas. Jade, conta para nós um pouquinho desse que foi um dos apóstolos de Jesus, conta para nós sobre Judas Iscariotes, o que podemos aprender com a vida dele? Olá, gente, boa noite novamente. Judas, eu acho que todo mundo aqui, até mesmo a Carinha, ela tava assim, quase que eu fui na tua onda e coloquei também, porque é um personagem, assim, que intriga muitas pessoas, eu acho. Ele ainda é conhecido por milênios como aquele que traiu Jesus. E assim como todos os discípulos, gente, todos os discípulos são imperfeitos, Judas também demonstrou sua imperfeição. E talvez por isso que toque bastante o nosso coração, porque quantas vezes nós não traímos Jesus? E quantas vezes nós não fizemos escolhas equivocadas, achando que seria o melhor jeito. Esse é o melhor jeito que eu posso fazer algo. E quando a gente vê, não era, me equivoquei. Judas, eu acho que eu conhecia mais ou menos, tipo, às vezes falavam assim, e aí Judas traiu Jesus, só que eu nunca tinha entendido direito quem era, até que Lady Gaga, aquele ícone diva pop, uma rainha, ela faz uma música sobre Judas e que ela fala que ela está apaixonada por Judas e que ela é uma tola e tudo mais. E aí vai lá, oh, I love Judas. Enfim. Acho que as pessoas estavam, eu acho que esperando que tinha gente assim, meus amigos estavam assim, não acredito que essa menina vai cantar. Só uma palhinha. E aí eu fiquei... E saiu no Fantástico, né? Que no clipe ela era Maria Madalena, e eu já fiquei, ué, quem é Maria Madalena? E que se apaixonava por um Judas, e aí eu fiquei, gente, que história é essa e tudo mais. E eu fui pesquisar mais e fui vendo referências doutrinárias, né, sobre, e aí teve toda aquela história se Judas era ou não é, Joana d'Arc, etc, 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 reencarnações.
Mas o que eu queria mesmo trazer foi o que me marcou. Foi aquele personagem que por 30 moedinhas ele pegou e fez essa traição. Será que realmente foi isso? Uma traição com um dos seres, o ser que pisou assim, na terra mais importante, e ele fez isso de maneira, por que será? E, na verdade, Judas, ele foi numa prepotência e, ao mesmo tempo, ingenuidade, enfim. Foi uma mistura de tanta coisa do que a gente quanto ser humano, que levou ele para aquele local. Jesus, quando reencarnou, ele veio como filho de pais, assim, pobres, carpinteiro, vários discípulos perguntavam, e os tributos, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, a gente só precisa do necessário, tudo que a gente for é para dar para o outro, para o próximo que realmente necessita. A gente não precisa dessas coisas. E Judas, com toda aquela questão do Messias, da cultura judaica, que estava muito enraizada, e que seria o Messias é aquele que libertará o povo hebreu de toda essa questão das políticas que ficam em torno disso, dos judeus não terem um local para se chamar de seu, da sua religião, dos seus manifestos, eles ainda não estarem, e eles querem estar libertos disso. Judas acredita, então, o mesmo como os judeus, os hebreus da época, os hebreus da época acreditavam que o Messias, ele deveria então vir com uma grande força política e para conseguir meio que impor. E ele então perguntava, e Jesus falava assim, tipo, Judas, não é a minha, acho que não é o meu tipo, isso daqui, na verdade, o nosso reino é mais do interior. E ele ficava do interior, como assim do interior? Tipo, ele é todo poderoso, olha aqui o que ele faz, ele tá fazendo com gente pobre, por que a gente não faz umas negociações com a galera que manda? Aí ele assume, né, um localzinho lá de poder, e aí a gente consegue ir expandindo cada vez mais a doutrina dele, a sua doutrina, se a gente for conseguir, a gente vai mandando naquelas pessoas e, tipo, tu vai aceitar sim isso daqui. E Jesus, com toda a sua amorosidade e humildade, ele... não. Eu tô aqui realmente para os doentes, para os pobres, para os oprimidos. Eu tô aqui para aqueles que estão dispostos à real mudança. Eu tô aqui como autoridade do espírito, não da matéria. Lógico que vão haver momentos que terão pessoas no poder que poderão mostrar a sua diferença nesses momentos. Mas Jesus queria muito mais, com a vivência dele, demonstrar que, mesmo com tudo, sendo o herdeiro do Senhor, ele preferiu se manter humildemente. E Judas não. Então ficava, nossa, ele é incrível, ele é muito bom, ele é muito justo, mas eu vou ter que fazer alguma coisa para entregar para ele realmente, porque Jesus falava, meu reino não é desse mundo, então eu vou ter que tornar esse reino aqui dele. Então, qual foi o acordo que ele fez com com as autoridades locais e dos hebreus também? Que ele entregaria Jesus pelas 30 moedas, além de um acordo que eles teriam,
onde Judas iria se enriquecer militarmente e tudo mais, se fortalecer, fazer uma rebelião, e aí, quando ele tivesse guerreado com os povos e conseguido dominar todo mundo, tudo mais, quando tivesse lá o tronozinho perfeito, ele iria mandar soltar Jesus e falar que, ó, tá aqui, mestre, tá aqui o seu reino. Eu lembro que eu estava assistindo uma palestra e aí Haroldo falava assim, que Jesus chegava e falava, senta no trono, Jesus, vai, senta no trono, agora é só sentar no trono. Só que com quanto sangue, com quanta opressão, com quanto temor que foi conseguido esse reino que seria construído por Judas. Jesus realmente sentaria num trono inteiramente ensanguentado, com tantas vidas tiradas? Não. Ele não seria que nem aqueles que o oprimiam. Ele não seria que nem aqueles que estavam com a questão da glória e do poder. Ele não assustaria as pessoas com a sua palavra. Ele estava ali para acolher, para revelar. E por isso, mesmo quando ele sabia o que viria a acontecer, e na última ceia, ele fala, ele estava um pouco triste, e aí ele fala, um de vocês vai me trair. E aí Judas fica, risos, risos, risos. E aí Jesus pega, molha o pão, entrega para ele e fala, vai, faz depressa. Ele, sim, ele faz a oração a Deus, ele conversa com o nosso Pai Celestial e compreende que ele precisa se entregar de maneira humilde também. Vocês podem ver muitos desses trechos lá no Boa Nova. É um livro muito, muito, muito educativo quanto a esse período. E então, Jesus se entrega sem a menor resistência. Ele pega, aceita o julgamento das pessoas, pede perdão para aqueles que o acusam, é crucificado, poderia fazer várias coisas e ele tinha um poder sobre essa matéria terrena muito grande, mas ele não fez. Por quê? Porque se era do desígnio de Deus que não fizesse nada e que não oprimisse, não subjugasse o outro, então só restava a ele realmente retornar à morada do Pai. Mas voltando para Judas, quando Judas percebe que ele foi traído pelo acordo e que, na verdade, Jesus está... Porque Jesus era para ser apenas ficar preso numa cela e ficar lá. Só que acontece um julgamento. E aí Judas percebe, putz, não tá dando que nem o meu plano, não aconteceu o que eu planejei aqui. E ele vai atrás das pessoas com quem ele fez acordo, as pessoas só riem pra ele e ai, você é muito ingênuo mesmo de acreditar que a gente deixaria esse homem que tem esse grande poder de rebelião e de autoridade sobre um povo, deixar ele vivo. Não. E aí, então, Judas fica desesperado e vai acompanhar a crucificação de Cristo. Eu não lembro qual foi o trecho aqui em que eu peguei que eu achei muito bonito e muito poético, que era, enquanto Jesus era crucificado, Judas morria. Ele se sentia morrendo.
internamente, pela culpa de sua escolha, por entender que não era daquela forma, que seria conseguir o reino de Deus e de todas as consequências que tal ação estava se seguindo. E Jesus sofrendo e Judas também sofria lá dentro. Mateus fala... deixa eu pegar aqui. Mateus diz, lá no capítulo 27, no versículo 3 a 5, fala: então Judas, durante a crucificação e tudo mais, ele pega e retirou-se e foi se enforcar. Então Judas começa a bolar uma nova escolha, baseada em um outro pensamento totalmente equivocado de acabar com essa dor, que foi de entregar o Nazareno. Dizem que, na verdade, Judas não se enforcou, que ele se retirou e foi com essa intenção. E até mesmo lá no capítulo 24 do Boa Nova, fala que quando ele tá tentando, ele escuta a voz do Cristo falando com ele, que enquanto várias outras vozes estão incentivando ele, vai, faz isso, porque você mandou, você atraiu o Cristo, não sei o que, ele escuta uma voz calma e serena. Não é assim que se chegará, é somente por mim que se chegará a namorada do Pai. Aí dizem, lá no Atos dos Apóstolos, Pedro diz que Judas morreu de uma queda, que caiu de cabeça e ele morreu. Pode também ter sido suicídio, depois dele ter tentado da questão do enforcamento, e pode ter tentado de uma outra maneira, pode ter escorregado e tudo mais. Há muitas interpretações quanto a isso. Eu estou pegando interpretações agora do que ele pode ter feito de acordo com a Bíblia. Mas, em questões doutrinárias, afirmam que ele realmente cometeu suicídio e que Jesus foi atrás dele no Vale dos Suicidas. Ele e Maria, porque ele precisava de ajuda e Jesus entendia que foi uma escolha muito equivocada, que ele iria ser tratado e tudo mais, mas que eles precisavam... Ele era um amigo de Jesus. E Judas estava totalmente, sem acreditar no que tinha acontecido, com todos os sentidos dele. Parece que com todas as sensações estavam sobre-humanas e sentindo uma dor imensa. Então vai lá e vão socorrer Jesus e Maria, vão socorrer ele para aliviar um pouco da dor. Porque ele ficava pedindo, eu quero morrer, sem entender que a vida continuava. E foi aí, então, que eu me toquei de novo de uma parte que linkou a minha vida com Judas, a dor. Por isso que eu escolhi falar sobre ele no Setembro Amarelo. Porque a gente precisa falar dessa dor. Da dor das nossas escolhas e que às vezes a gente remoe. A gente acha que aquilo é aquela solução, sabe? E que aquilo vai terminar.
aquela coisa que ceguera a gente, que, gente, saúde mental é uma coisa muito séria, muito séria. A dor te deixa tão cego, mas tão cego que você não consegue ter outras perspectivas. E Judas estava naquele momento sem ninguém. Todos os amigos dele estavam contra ele. Para quem ele iria desabafar tudo o que ele estava sentindo, tudo o que ele estava pensando? Se Judas talvez tivesse falado com algum dos seus amigos sem achar que ele poderia ser julgado pelos seus pensamentos antes dele trair Jesus, olha, eu tô pensando nesse plano e não sei o que. Sim, aquela coisa meio aberta e tipo, e algum dos amigos dele falasse, não, vem cá, bora, vamos conversar aqui sobre isso, vamos dialogar, deixa eu entender como é que tu estás se sentindo. Talvez essa sequência de coisas que aconteceu com ele, que foi, lógico, do livre-arbítrio dele, e que não podemos esquecer que também Judas, o reino de Deus é do livre-arbítrio, e por isso que Jesus não podia assumir todo aquele papel do reino que Judas queria construir. Porque como é que as pessoas não poderiam ter o livre-arbítrio delas para seguir um reino ou não, para seguir as palavras de Jesus ou não? Se tivessem percebido muito mais, talvez Judas pudesse começar a pensar de maneira mais saudável. Assim como todos nós. Se conseguíssemos falar com alguém sem esse receio desse julgamento, se pudesse falar de todos esses planejamentos e tudo mais, se a gente pudesse compartilhar de verdade, talvez muitas pessoas conseguissem realmente conversar sobre tudo que está nos rodeando. E que por isso que Judas é tão parecido conosco. Eu quero trazer para vocês sobre esse Setembro Amarelo e sobre Judas e todo esse link do que levou as escolhas dele, porque eu acho muito difícil esse mês, sinceramente. Setembro Amarelo para uma pessoa que sofre com alguma doença mental é muito difícil, é muito desgastante. E falar, então, como é que as pessoas se sentem, por que não pegar um apóstolo próximo de Jesus, que escutou o mestre de maneira tão clara? Ele estava lá do lado. Por que então ele cometeu suicídio? Por que então ele se sentiu sozinho e bolou tudo de maneira única e equivocada? Porque então ele depois teve medo, teve culpa de tudo e achou que uma solução, mais uma, poderia ser a certa finalmente, o fim de tudo. Não é o fim, gente. É um renascimento. Então, as nossas escolhas têm uma grande importância. Lembre-se disso. As nossas escolhas, tanto de decidir sobre a nossa vida, cabe a nós, mas as nossas escolhas de também enxergar o outro e tentar cada vez menos julgar ele e acolher de verdade, ao invés de falar, não faz isso, não, olha o Vale dos Suicidas aí, não, faz como Jesus,
que não ia impor a nossa crença. Que esteja preparado, que se prepare para escutar e para amparar aquele que necessita. Porque ele amparou Judas, mesmo depois de tudo. E eu vou trazer aqui um texto que é Basta Pouco. Disse-lhe Judas: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Evangelho de João, capítulo 12, versículo 22. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador, a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz à manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeia singela, e só com isso prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que para isso sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas, proferidas em tribunas sanguinolentas. Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as regimentações e recursos faustosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. Francisco Cândido Xavier, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel. E ele caiu. Então, é isso, gente. Já tá voltando. Quando não sou eu, é ele. Quando não é os dois, são os dois. É complicado, mas tá dando certo. Que a gente vai apresentando aqui. Voltei. Achou que eu tinha ido embora, mas eu tô aqui de volta. Mas eu voltei. É isso aí mesmo. Muito boas reflexões aí. Já a história de Judas aí sempre nos emociona. Teve bastante comentários aqui falando do encontro dele ali, dele com Maria, né, comentando no trecho ali do Humberto Campos. Acho que aqui, olha, a Glícia tinha colocado, né, linda história do Judas contada por Humberto. O encontro com Cristo, o encontro com Maria, o resgate, ele aceitar a regeneração. Então, temos aqui bastantes aprendizados que a gente tira. As histórias aí da vivência de cada apóstolo nos fazem muito, assim, a repensar. E a pessoa que realmente, a Bárbara colocou, né, bem lembrado, já que estamos aqui no mês de Setembro Amarelo, né, as reflexões em cima de Judas. Reflexões aqui muito belíssimas, tem bastante comentário, mas hoje a gente está aqui um pouquinho apurado com o tempo, e também, né, essa internet está meio oscilante, então não vamos enrolar muito que depois cai. Vocês até conseguem seguir, conseguem continuar falando, mas se cair aqui a minha, não tem como encerrar depois, que eu estou o único aqui para fechar. Então, vamos fazer agora aqui sisteminha? 30 segundos aí para cada um se despedir. Vamos, não sei se ordem, horário, anti-horário. 30 segundinhos cada um, considerações finais. Quem vai primeiro? Vamos caminho inverso aí que foi? Então, Jade, 30 segundinhos, considerações finais?
Foi um prazer conversar hoje sobre isso. Eu quis mais mesmo focar. Não era sobre a vida inteira de Judas, era mais sobre as escolhas que ele fez, mesmo porque eu achava muito importante, que linkava muito mesmo com esse mês. Eu acho que seria uma abertura minha para falar nesse Setembro Amarelo, né? E ainda mais com a minha vivência. Sigam o Cantinho Espírita, façam. Só sigam o Cantinho Espírita, sigam o Rede Amigo Espírita, assistam Home Office todos os dias, é sempre muito bom, é sempre muito enriquecedor. Se inscrevam no canal, por favor, deles. E do Cantinho também, mas do canal deles, porque aconteceram algumas coisas. E que a gente precisa fortalecer isso daqui, porque assim como a Karen falou, às vezes vão tentar derrubar, mas a gente vai pegar e vai se reerguer todas as vezes, porque Jesus está com a gente. Tchau. É isso mesmo. Sigamos trabalhando com o Cristo sempre. Karine, 30 segundinhos, considerações finais? Gostaria de agradecer a oportunidade de ter colocado aqui o meu ponto de vista e o que eu tenho estudado, que eu tenho trabalhado em cima, e pedir para que as pessoas tenham um olhar de mais amor, de mais fraternidade sobre todas as pessoas, principalmente aquelas que têm nações sob suas mãos, né? Ismael, Cristo, a espiritualidade estão à frente, atrás, pelos lados, por todos os cantos, guiando, né, o nosso progresso, a nossa evolução, não só individualmente, mas como nação e como planeta. Né? E a gente precisa confiar e trabalhar ajudando Cristo, né? E no gancho da Jade, sigam aqui Revele App, novo Clube Espírita, nós temos uma plataforma de streaming com filmes espíritas, nós temos a nossa box, onde as pessoas recebem em casa uma caixinha com produtos espíritas, né, ajudando aí na divulgação, fazendo o espiritismo chegar em novos lares, né, e se precisarem é só chamar. Lavínia, 30 segundinhos, considerações finais? É você que está mutado. Agora foi. Agradecer mais uma vez gostaria aqui de agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, de ouvir as reflexões da Jade, ouvir as reflexões da Karine, né, a condução maravilhosa do Victor. Agradecer pelo carinho nos comentários, né, pelos companheiros aqui que nos assistiram. Esperamos que as reflexões tenham sido profícuas, que todos tenham aproveitado ao máximo. E é isso. Desejar uma boa noite a todos. É isso aí. Acho que não tínhamos chegado a combinar certinho quem faria a prece, não lembro se eu cheguei a falar alguém, mas gostaria de pedir permissão para se eu poderia fazer, se tudo bem para todos vocês, de eu fazer a prece final, pode ser? Agradeço, então, que hoje, como o Marlon falou, né, a noite era delas, eu fiquei ali mais na apresentação, mas gostaria de também poder expor um pouco aí o sentimento, né, de pedir, então, para todo mundo se sentir confortável. Vamos, então, nos acalmando, levando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso amado mestre e amigo. Vamos respirando fundo, pedindo que as suas bênçãos continuem sempre se derramando sobre nós. Que a sua luz aclare nosso entendimento e o nosso sentimento. Abençoa-nos, Pai. Dai-nos forças na caminhada de cada dia. Ensina-nos a ter a perseverança e a coragem perante as lutas. Lembra-nos, Senhor, do teu amor, que brilha radiante e puro, nos convidando a uma vida mais digna. Do teu amor, que nos convida a caminhar perante ti. Pedimos, Mestre amado, tende compaixão de nós, ainda pequeninos discípulos, humildes aprendizes, mas que buscamos todos a grata alegria de servir. Abençoa nossa boa vontade,
nos fortaleça em nossa fraqueza. Sozinhos, Senhor, nada podemos, mas contigo, em comunhão contigo, podemos nos renovar, podemos levar para a frente essa mensagem de amor e de paz. Auxilia-nos, Senhor. Auxilia-nos a ter compaixão pelo nosso semelhante, a estender a mão amiga àqueles que muitas vezes nos olharam com a cara feia, a estar disposto a ouvir e a perdoar, seja quem for. Dai-nos, Pai, a simplicidade, para que possamos ver a vida de forma mais clara e mais simples, nos afastando muitas vezes desses preconceitos que nos cercam a vida, aprendendo, Senhor, a olhar a vida pelos teus olhos, a trabalhar pelas tuas mãos, a caminhar junto aos teus pés. Esteja junto conosco, Mestre amado. Que o teu amor ilumine junto de nossos corações, como aquela bomba pulsante, energizando o nosso corpo inteiro. Leva o teu amor para cada canto de nós, para que nós possamos levar o teu amor para a humanidade inteira. Ensina-nos, Senhor, a entrarmos com essa comunhão com Deus, aprendendo a viver em família. Deus, nosso Pai de amor, essa Mãe de justiça, sempre pronto a nos acolher em suas asas maternais e dispostos a nos ensinar também a voar por conta própria. Auxilia-nos, Senhor, a nos identificarmos com o nosso semelhante, com o nosso próximo, e aprender a amá-lo como se fosse nós mesmos. Ensina-nos, Senhor, a amarmos com seu amor, amando uns aos outros como o Senhor nos amou e nos ama até hoje. Gratidão, Pai, gratidão, Jesus, por tantas bênçãos que sempre derrama sobre nós. Nos auxilia a ver sempre o lado positivo da vida, a que os nossos olhos projetem luz entre a sombra, levando a luz do teu amor a mais corações. Auxilia-nos sempre, Senhor, que sem ti nada podemos, mas contigo ao nosso lado, a tua luz, a tua força nos reerguerá. Gratidão, Senhor. Muito obrigado. Esse home office, então, vai ficando por aqui. Esse aqui, se não me engano, é o episódio 120. Amanhã tem mais. Muita gente aí nova já chegando nos próximos home offices. Sabemos que nas próximas semanas teremos mais convidados aí chegando. O pessoal aí de mocidade aí. Daqui umas 2 semanas tem um pessoal bem exclusivo que vão ficar sabendo mais um tempinho. E é isso aí, pessoal. Gratidão por todo mundo que está nos acompanhando até agora. Esse home office vai ficando por aqui. Busão 120, como diria a Carol. E até a próxima, gente. Muito obrigado. Até mais.